Dinheiro. Se as sensações, paixões, etc., do homem não são apenas determinações antropológicas em sentido estrito, mas sim, na verdade, afirmações ontológicas do ser, natureza, e só se afirmam realmente pelo fato de que seu objeto é sensível para elas, então é claro, primeiro, que o modo de sua afirmação não é nem absoluto, não é em absoluto um eu mesmo, mas que muito mais, o modo diverso da afirmação constitui a peculiaridade de seu modo de existência, de sua vida. O modo pelo qual o objeto é para elas constitui a característica própria de cada gozo específico. Segundo, ali onde a afirmação sensível é superação direta do objeto em sua forma independente, comer, beber, elaborar o projeto, etc., é esta a afirmação do objeto. Terceiro, enquanto é humana a sua sensação, etc., a afirmação do objeto por outro é, da mesma forma, seu próprio gozo. Quarto, só por meio da indústria desenvolvida, isto é, pela mediação da propriedade privada, se constitui a essência ontológica da paixão humana, tanto em sua totalidade como em sua humanidade. A própria ciência do homem é, pois, um produto da autoafirmação prática de si do homem. Quinto, o sentido da propriedade privada, desembaraçada de ser estranhamento, entfremdung, é o modo de existir, de existência dos objetos essenciais para o homem, tanto como objeto do gozo quanto como objeto da atividade. O dinheiro, enquanto possui a propriedade de comprar tudo, enquanto possui a propriedade de apropriar-se de todos os objetos, é, pois, o objeto por excelência. A universalidade de sua qualidade é a onipotência de sua essência. Ele vale, pois, como ser onipotente. O dinheiro é a proxeneta entre a necessidade e o objeto, entre a vida e os meios do homem. Mas o que serve de meio para a minha vida, serve também de meio para o modo de existência de outros homens para mim. Isto é para mim o outro homem. Abre aspas, que diabo! Claro que mãos e pés e cabeça e traseiro são teus, mas tudo isso eu tranquilamente gozo, e é por isso menos meu. Se posso pagar 6 cavalos, não são minhas suas forças. Ponho-me a correr e sou um verdadeiro senhor, como se tivesse 24 pernas. Fecha aspas. Goethe, Fausto, Mefistófeles. Shakespeare em Timão de Atenas, abre aspas, ouro, maravilhoso, reluzente, precioso ouro, não deuses, não faço súplicas em vão. Assim, tanto dele tornará o preto branco, o repugnante belo, o errado certo, o vil nobre, o velho jovem, o covarde valente, porque ele arrancará vossos sacerdotes e servidores de vossos lados, arrebatará coxins de sob a cabeça de homens corpulentos. Este escravo amarelo atará e desatará laços sagrados, abençoará os amaldiçoados, fará a alvacenta lepra adorada, levará ladrões, dando-lhes título, reverência e aprovação, ao banco dos senadores, isto é o que faz a desgastada viúva casar-se novamente. A ela, para quem o lazarento e ulcerosas feridas abririam a goela, isto perfuma e condimenta para o dia de abril novamente. Vem, elemento danado, tu, vulgar rameira da humanidade, que instala disputa na multidão de nações. Fecha aspas. E mais adiante. Ó tu, abre aspas, ó tu, regicida e caro divórcio entre filho e senhor. Tu, brilhante violador do mais casto leito de Meneu. Tu, Marte valente, tu, sempre homem loucão, loução, amado e delicado, sedutor, cujo rubor derrete a neve consagrada que jaz no regaço de Diana. Tu, Deus visível, que soldas incompatibilidades e falas beijarem-se, que falas com toda a língua para todo propósito. Ó tu, contado de corações, pensa que teu escravo, o homem se rebela, e por tua virtude eles entram em querelas que o destroem, a fim de que as bestas possam ter o mundo sob império. Fecha aspas. Shakespeare descreve muito acertadamente a essência do dinheiro. Para entendê-lo, comecemos primeiro com a interpretação da passagem goetheana.
Aquilo que mediante o dinheiro é para mim, o que posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do próprio dinheiro. Minha força é tão grande como a força do dinheiro. As qualidades do dinheiro, qualidades e forças essenciais são minhas, de seu possuidor. O que eu sou e o que eu posso não são determinados de modo algum por minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar a mais bela mulher. Portanto, não sou feio, pois o efeito da feiura, sua força afugentadora, é aniquilada pelo dinheiro. Segundo minha individualidade, sou inválido, mas dinheiro me proporciona 24 pés, portanto, não sou inválido. Sou um homem mau, sem honra, sem caráter e sem espírito. Mas o dinheiro é honrado e, portanto, também o seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, logo é bom seu possuidor. O dinheiro poupa-me, além disso, o trabalho de ser desonesto. Logo, presume-se que sou honesto, sou estúpido. Mas o dinheiro é o espírito real de todas as coisas. Como poderia seu possuidor ser um estúpido? Além disso, seu possuidor pode comprar as pessoas espirituosas, e quem tem o poder sobre as pessoas de espírito não é mais espirituoso que o homem de espírito. Eu que, através do dinheiro, possuo tudo o que aspira o coração humano. Não possuo todos os poderes humanos. Não transforma meu dinheiro, então, todas as minhas incapacidades no seu contrário. Se o dinheiro é o laço que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que me liga com a natureza e com o homem, não é o dinheiro o laço de todos os laços? Não pode ele atar e desatar todos os laços? Não é por isso também o meio geral da separação? É a verdadeira marca divisória, assim como o verdadeiro meio de união, a força química da sociedade. Shakespeare destaca especialmente duas propriedades do dinheiro. Primeiro, é a divindade invisível, a transmutação de todas as propriedades humanas e naturais em seu contrário, a confusão e a perversão geral de todas as coisas, confraterniza as impossibilidades. Segundo, é a prostituta universal, proxeneta geral dos homens e dos povos. A perversão e confusão de todas as qualidades humanas e naturais. A emanação das impossibilidades, a força divina do dinheiro, repousa na sua essência enquanto essência genérica, que é estranha, entfremdante, alienante, entäußernde, na qual o homem se vende, veräußernden. O dinheiro é a capacidade, Vermögen, alienada, entäußerte da humanidade. O que não posso como homem, o que não podem minhas forças individuais, posso através do dinheiro. O dinheiro converte, assim, todas essas formas essenciais naquilo que em si não são, isto é, em seu contrário. Se eu desejo uma refeição ou se quero me utilizar da mala posta, porque não sou suficientemente forte para fazer o caminho a pé, o dinheiro me proporciona a refeição e a mala posta. Isto é, ele transforma meus desejos, que são meras representações, ele os traduz de seu modo de existência pensada, representada, desejada, para o seu modo de existência sensível, efetivo, da representação à vida, do ser representado ao ser efetivo. O dinheiro é, ao realizar esta mediação, a verdadeira força criadora. É certo que a demanda existe também para aqueles que não têm dinheiro algum, mas sua demanda é pura entidade da imaginação, que não tem sobre mim, sobre um terceiro, sobre os outros nenhum efeito, nenhuma existência, que, portanto, continua sendo para mim mesmo, não efetivo, privado de objeto. A diferença entre a demanda efetiva baseada no dinheiro e a demanda sem efeito baseada em meu carecimento, minha paixão, meu desejo, etc., é a diferença entre o ser e o pensar. Entre a pura representação que existe em mim e a representação tal como é para mim enquanto objeto efetivo fora de mim. Se não tenho dinheiro algum para viajar, não tenho necessidade, isto é, nenhuma necessidade efetiva e efetivável para viajar. Se tenho vocação para estudar, mas não tenho dinheiro para isso, não tenho nenhuma vocação, isto é, nenhuma vocação efetiva, verdadeira, para estudar. Ao contrário, se realmente não tenho vocação alguma para estudar, mas tenho a vontade e o dinheiro, tenho para isto uma vocação efetiva. O dinheiro, enquanto meio e poder universais exteriores, não derivados do homem enquanto homem, nem da sociedade humana enquanto sociedade, para fazer da representação efetividade, da efetividade pura representação, transforma igualmente as forças efetivas essenciais, humanas e naturais,
em puras representações abstratas e, por isto, em imperfeições e em dolorosas quimeras. Assim como, por outro lado, transforma as imperfeições e quimeras efetivas, as forças essenciais realmente impotentes, que só existem no imaginário do indivíduo, em forças essenciais efetivas e poder efetivo. Segundo essa destinação, o dinheiro é a inversão geral das individualidades, que transforma em seu contrário e que adiciona as suas próprias propriedades, propriedades contraditórias. Como tal poder perversor, o dinheiro atua também contra o indivíduo e contra os laços sociais, etc., que se dizem essenciais. Transforma a fidelidade em infidelidade, o amor em ódio, o ódio em amor, a virtude em vício, o vício em virtude, o servo em senhor, o servo em o senhor em servo, a estupidez em entendimento, o entendimento em estupidez. Como o dinheiro, enquanto conceito existente e ativo do valor, confunde e troca todas as coisas, então ele é a confusão e a troca gerais de todas as coisas, isto é, o mundo invertido, a confusão e a troca de todas as qualidades humanas e naturais. Ainda que seja covarde, é valente aquele que pode comprar a valentia. Como o dinheiro não se troca por uma quantidade determinada, nem por coisa determinada, por uma força essencial humana, mas sim pela totalidade do mundo objetivo e natural e humano. Do ponto de vista do seu possuidor, pode trocar qualquer propriedade por qualquer outra propriedade e qualquer outro objeto, inclusive os contraditórios. É a emanação das impossibilidades, aquilo que se contradiz a beijar-se. O que se pressupõe o homem e sua relação com o mundo como uma relação humana, só se pode trocar amor por amor, confiança por confiança, etc. Se quiser gozar da arte, deve-se ser um homem artisticamente educado. Se quiser exercer influência sobre outro homem, deve-se ser um homem que atue sobre outros de modo realmente estimulante e incitante. Cada uma das relações com o homem e com a natureza deve ser uma manifestação determinada da vida individual efetiva que se corresponda com o objeto da vontade. Se amas sem despertar amor, isto é, se teu amor, enquanto amor, não produz amor recíproco, se mediante tua manifestação de vida como homem amante não se convertes em homem amado, teu amor é impotente, uma desgraça. Crítica da dialética e da filosofia hegelianas em geral. Este é talvez o ponto em que convém, para entendimento e justificação do que foi dito, fazer algumas indicações, tanto sobre a dialética hegeliana em geral, como especialmente sobre a exposição na fenomenologia e na lógica, e, finalmente, sobre a relação do moderno movimento crítico com Hegel. A preocupação da moderna crítica alemã pelo conteúdo do seu velho mundo era tão forte, e seu desenvolvimento estava tão preso ao seu conteúdo, que manteve uma atitude totalmente acrítica a respeito do método de criticar e uma total inconsciência a respeito da seguinte questão aparentemente formal, mas efetivamente essencial. Em que situação nos encontramos agora frente à dialética hegeliana? A inconsciência sobre a relação da crítica moderna com a filosofia hegeliana em geral e com a dialética em particular era tão grande em críticos como Strauss e Bruno Bauer, o primeiro completamente, o segundo em seus sinóticos, nos quais, frente a Strauss, coloca a autoconsciência do homem abstrato no lugar da substância da natureza abstrata, e inclusive no cristianismo descoberto estão, pelo menos potencialmente, totalmente presos à lógica hegeliana. Assim, por exemplo, no cristianismo descoberto, lê-se como se a autoconsciência, ao pôr o mundo, a diferença não se produzisse a si mesma ao produzir seu objeto, pois ela supera de novo a diferença entre o produzido e ela mesma, pois ela só é ela mesma na produção e no movimento, como se não tivesse neste movimento sua finalidade, etc. E também eles, os materialistas franceses, não puderam ver ainda que o movimento do universo, somente como movimento da autoconsciência, tornou-se efetivo para si e chegou à unidade consigo mesmo. Expressões que nem sequer na terminologia mostram uma diferença com respeito à concepção hegeliana, ao contrário, repetem-na literalmente. Quão pouco existia durante o ato da crítica, Bauer, os sinóticos, uma consciência de sua relação com a dialética hegeliana, quão pouco essa consciência surgiu, inclusive, depois do ato da crítica material, que é o que prova Bauer.
quando em sua boa causa da liberdade recusa a indiscreta pergunta do Sr. Grupp, o que fazer da lógica, remetendo-nos aos críticos vindouros. Mas, ainda agora, depois que Feuerbach, tanto em suas teses nos anedota, como detalhadamente na filosofia do futuro, demoliu o germe da velha dialética e da velha filosofia, depois que, ao contrário, aquela crítica que não tinha sido capaz de realizar este feito, ouviu realizado, se proclamou crítica pura, decisiva, absoluta, chegada à clareza consigo mesma. Depois que, em seu orgulho espiritualizado, reduziu o movimento histórico, toda a relação do resto do mundo, que frente a ela cai sob a categoria de massa, com ela mesma, e reduziu todas as contradições dogmáticas à única contradição dogmática entre sua própria agudeza e a estupidez do mundo, entre o Cristo crítico e a humanidade, a multidão. Depois de ter provado dia após dia, hora após hora, a sua própria excelência frente à estupidez da massa, depois de que, por último, anunciou o juízo final crítico, proclamando que se aproxima o dia em que toda a decadente humanidade se agrupará ante ela e será por ela dividida em grupos, recebendo cada um deles o seu testemunho paupertatis, depois de ter feito imprimir sua superioridade sobre os sentimentos humanos e sobre o mundo, sobre o qual, reinando em sua orgulhosa solidão, deixa ressoar, de tempos em tempos, o riso dos deuses olímpicos de seus lábios sarcásticos, depois de todas essas divertidas altitudes do idealismo, do neo-hegelianismo que inspira sob a forma da crítica, este não expressou nem sequer a suspeita de ter que ocupar-se criticamente com sua mãe, a dialética hegeliana, assim como também tampouco soube indicar nenhuma relação crítica sobre a dialética de Feuerbach, uma atitude totalmente acrítica para consigo mesmo. Feuerbach é o único que tem, a respeito da dialética hegeliana, uma atitude séria, crítica, e o único que faz verdadeiros descobrimentos nesse terreno. Ele é, em suma, aquele que verdadeiramente superou a velha filosofia. A grandeza da contribuição e a discreta simplicidade com que Feuerbach entrega ao mundo estão em surpreendente contraste com a atitude inversa dos outros. O grande feito de Feuerbach é, ter provado que a filosofia nada mais é do que a religião trazida para o pensamento e exposta pensadamente. Uma outra forma, um outro modo de existência do estranhamento, entfremdung, do ser humano, é que também se deve considerar ter fundado o verdadeiro materialismo e a ciência real, ao fazer igualmente da relação social de homem a homem o princípio fundamental da teoria e ao ter oposto a negação da negação, que pretende ser o absolutamente positivo, o positivo a descansar sobre si mesmo, a fundar-se positivamente em si. Feuerbach explica a dialética hegeliana fundamentalmente com isso, o ponto de vista do positivo, da certeza sensível, do seguinte modo. Hegel parte do estranhamento, entfremdung, da perspectiva da lógica do infinito, do universal abstrato, da substância absoluta e fixa. Isto é dito em termos populares, parte da religião e da teologia. Segundo, supera o infinito, põe selbst o verdadeiro, o sensível, o real, o finito, o particular. Filosofia, superação da religião e da teologia. Terceiro, supera de novo o positivo, restabelece a abstração, o infinito, o restabelecimento da religião e da teologia. Feuerbach concebe, pois, a negação da negação apenas como a contradição da filosofia consigo mesma, como a filosofia que afirma teologia, transcendência, etc., depois de a ter negado, depois de a ter afirmado em oposição a si mesma. A posição ou a autoafirmação e a autoconfirmação que residem na negação da negação é concebida como uma posição que não está segura de si mesma e, por isso, está ligada a seu oposto, duvidando de si mesma e necessitando então de uma prova, portanto que não se prova a si mesma por meio de sua existência, posição que não se confessa e, por conseguinte, é oposta direta e imediatamente à posição sensível, certa e fundada sobre si mesma. Mas, enquanto Hegel concebeu a negação da negação de acordo com o aspecto positivo que nela repousa, como verdadeiro e único positivo, de acordo com o aspecto negativo que nela repousa, mas enquanto Hegel concebeu a negação da negação de acordo com o aspecto positivo que nela repousa como verdadeiro e único positivo, e de acordo com o aspecto negativo que nela repousa como ato único e verdadeiro, como ato de autoafirmação de todo ser, ele apenas encontrou a expressão abstrata, lógica e especulativa para o movimento da história, que não é
que não é ainda a história efetiva do homem como sujeito pressuposto, mas apenas o ato de geração do homem, história do nascimento do homem. Explicaremos tanto a forma abstrata como a diferença que este movimento tem em Hegel, em oposição à moderna crítica do mesmo processo em A Essência do Cristianismo de Feuerbach. Ou melhor, explicaremos a figura crítica deste movimento que em Hegel é ainda crítico. Examinaremos o sistema hegeliano. Deve-se começar com a fenomenologia hegeliana, fonte verdadeira e segredo da sua filosofia. Fenomenologia. A. Autoconsciência. 1. Consciência. A. Certeza sensível ou isto é o meu. B. A percepção ou a coisa com suas propriedades e a ilusão. C. Força e entendimento. Fenômeno e mundo suprassensível. 2. Autoconsciência. A verdade da certeza de si mesmo. A. Autonomia e não autonomia da autoconsciência. Dominação e servidão. B. Liberdade da autoconsciência. Estoicismo, ceticismo, a consciência feliz. 3. Razão. Certeza e verdade da razão. Razão observadora. Observação da natureza e da autoconsciência. B. Efetivação da autoconsciência racional por meio de si mesmo. O prazer e a necessidade. A lei do coração e o delírio da presunção. A virtude e os caminhos do mundo. C. A individualidade que é real em si mesmo e para si. O reino animal do espírito é a fraude ou a coisa mesma, a razão legisladora, a razão examinadora das leis. B. O espírito. 1. O verdadeiro espírito, a ética. 2. O espírito de si, a cultura. 3. O espírito de si, a moralidade. C. A religião natural, religião estética, religião revelada. D. O saber absoluto. Como a enciclopédia de Hegel começa com a lógica, com o pensamento especulativo puro e termina com o saber absoluto, como o espírito autoconsciente, que se capta a si mesmo, filosófico absoluto, isto é, como o espírito sobre-humano e abstrato. A enciclopédia toda nada mais é do que a essência desenvolvida do espírito filosófico, sua auto-objetivação. O espírito filosófico não é, por sua vez, senão o espírito estranhado, entfremdet, do mundo que pensa no interior de seu estranhamento, entfremdung, isto é, que se compreende a si mesmo abstratamente. A lógica é o dinheiro do espírito, o valor pensado, o especulativo do homem e da natureza, sua essência, tornada totalmente indiferente a toda determinação efetiva e, portanto, não efetivo. É o pensamento alienado, entäuserte, que por isso faz abstração da natureza e do homem efetivo. O pensamento abstrato, a exterioridade desse pensamento abstrato, a natureza, como é para este pensamento abstrato? Ela é exterior, äußerlich, é uma perda de si mesmo. Ele a apreende também exteriormente como pensamento abstrato, mas como pensamento abstrato alienado, entäuserte. Finalmente, o espírito, esse pensamento que retorna ao seu lugar próprio de origem, pensamento que, como espírito antropológico, fenomenológico, psicológico, moral, artístico, religioso, ainda não é válido para si mesmo, enquanto não encontrar-se e afirmar-se a si mesmo, como saber absoluto e, portanto, como espírito absoluto, isto é, abstrato. Recebe seu modo de existência consciente, o modo de existência que lhe corresponde, pois seu modo de existência efetivo é a abstração. Um erro duplo de Hegel. O primeiro evidencia-se de maneira mais clara na fenomenologia, como fonte originária da filosofia hegeliana. Quando se conhece, por exemplo, a riqueza, o poder estatal, etc., como essências estranhas entfremdet para o ser humano, isso só acontece na sua forma de pensamento. São seres de pensamento e, por isso, simplesmente um estranhamento, entfremdung, do pensamento filosófico puro, isto é, abstrato. Todo movimento termina, assim, com o saber absoluto. É justamente do pensamento abstrato que esses objetos se extraem, entfremdet. É justamente ao pensamento abstrato que se opõe a sua pretensão à efetividade. O filósofo, uma figura abstrata, pois o homem estranhado, entfremdeten, ele erige-se em medida do mundo estranhado, entfremdeten. Toda a história da alienação, Entäußerungsgeschichte, e toda a retomada da alienação Entäußerung não é assim senão a história da produção e do pensamento abstrato, isto é, absoluto, do pensamento lógico e especulativo. O estranhamento, Entfremdung, que constitui, portanto, o verdadeiro interesse dessa alienação Entäußerung é a oposição entre si e o para si. A consciência e a autoconsciência, o sujeito e o objeto, isto é, a oposição no interior do próprio pensamento, entre o pensamento abstrato e a efetividade sensível,
ou a sensibilidade afetiva. Todas as demais oposições e movimentos dessas oposições são apenas aparência ou invólucro. A figura esotérica dessas oposições, as únicas interessantes que constituem o sentido das restantes profanas oposições, o que vale como essência posta e a superar do estranhamento, entfremdung. Não é que o ser humano se objetive desumanamente, em oposição a si mesmo, mas sim que ele objetive diferenciando-se do pensamento abstrato em oposição a ele. A apropriação das forças essenciais humanas, convertidas em objetos estranhos, é, pois, em primeiro lugar, uma apropriação que se passa apenas na consciência, no pensamento puro, isto é, na abstração. A apropriação desses objetos como pensamentos e movimentos do pensamento. Por isso, já na fenomenologia, apesar de seu aspecto totalmente negativo e crítico, apesar da crítica efetivamente nela contida, que com frequência se adianta muito ao desenvolvimento posterior, está latente como germe, como potência, como mistério, positivismo acrítico e igualmente acrítico idealismo das obras posteriores de Hegel. Essa dissolução e restauração filosóficas da empiria existente. Em segundo lugar, a reivindicação do mundo objetivo para o homem, por exemplo, o conhecimento de que a consciência sensível não é uma consciência sensível abstrata, mas uma consciência sensível humana. O conhecimento de que a religião, a riqueza, etc., são apenas efetividade estranhada, entfremdete, da objetivação humana. As forças essenciais humanas nascidas para a ação, é por isso apenas o caminho para a verdadeira efetividade humana. Esta apropriação ou compreensão deste processo apresenta-se assim em Hegel de tal modo que a sensibilidade, a religião, do poder do Estado, etc., são essências espirituais, pois só o espírito é a verdadeira essência do homem, e a verdadeira forma do espírito é o espírito pensante, o espírito lógico e especulativo. A humanidade da natureza e da natureza produzida pela história, os produtos do homem, aparecem no fato de que eles são produtos do espírito abstrato e, portanto, nessa mesma medida, momentos espirituais, seres do pensamento. A fenomenologia é a crítica oculta, obscura ainda para si mesma e mistificadora, mas enquanto retém o estranhamento entfremdung do homem, ainda que o homem apareça só na figura do espírito, encontram-se ocultos nela todos os elementos da crítica e com frequência preparados e elaborados de modo tal que superam amplamente o ponto de vista hegeliano. A consciência infeliz, consciência honrada da luta, a luta entre a consciência nobre, a consciência vil, etc., etc., essas seções isoladas contêm, mas ainda de forma estranhada, entfremdeten, os elementos críticos de esferas inteiras da religião, do Estado, da vida civil, etc. Assim como a essência é o objeto como ser de pensamento, assim como o sujeito é sempre consciência ou autoconsciência, ou bem mais. O objeto surge apenas como consciência abstrata, o homem apenas como autoconsciência. As diferentes figuras do estranhamento, entfremdung, que surgem são, por isso mesmo, apenas diferentes figuras da consciência e da autoconsciência, como em si a autoconsciência abstrata, como tal objeto é concebido, é simplesmente um momento da diferenciação da autoconsciência, e assim também surge como resultado do movimento e identidade da autoconsciência com a consciência, o saber absoluto, o movimento do pensamento abstrato, que não se passa mais no exterior, mas só no interior de si mesmo. Isto é, a dialética de pensamento puro é o resultado. A grandeza da fenomenologia hegeliana e de seu resultado final, a dialética da negatividade na qualidade de princípio motor e gerador, consiste de uma parte em que Hegel compreenda a autogeração do homem como processo, a objetivação como desobjetivação, como alienação e superação dessa alienação, em que compreenda então a essência do trabalho e conceba o homem objetivado, verdadeiro, pois esse é o homem efetivo como resultado de seu próprio trabalho. O comportamento efetivo e ativo do homem para consigo mesmo, na qualidade de ser genérico ou a manifestação de si mesmo como ser genérico, isto é, como ser humano. Somente é possível porque ele efetivamente cria e exterioriza todas as suas forças genéricas, o que por suas, o que por sua só se torna possível em virtude da ação conjunta dos homens enquanto resultado da história, e se comporta frente a elas como frente a objetos, o que, por sua vez, só é de início possível na forma do estranhamento, entfremdung. Exploremos agora detalhadamente a unilateralidade e os limites de Hegel à luz do capítulo final da Fenomenologia, o saber absoluto. Um capítulo que contém tanto o espírito condensado da fenomenologia, sua relação com a dialética especulativa, como consciência de Hegel sobre ambos e sobre sua relação recíprocas.
Provisoriamente anteciparemos apenas isso. Hegel se coloca do ponto de vista da economia política moderna. Apreende o trabalho como essência do homem que se afirma a si mesmo. Ele só vê o lado positivo do trabalho, não o seu lado negativo. O trabalho é o vir a ser para si mesmo do homem no interior da alienação Entäußerung, ou como homem alienado, Entäußerter. O único trabalho que Hegel reconhece é o abstrato, espiritual, o que em suma constitui a essência da filosofia, a alienação, a Entäußerung, do homem que se conhece, ou a ciência alienada, a Entäußerte, que se pensa. Isto Hegel toma como essência do trabalho, e por isso pode, frente à filosofia anterior, resumir seus momentos isolados e apresentar sua filosofia como a filosofia. O que todos o que os outros filósofos fizeram, aprender momentos isolados da natureza e da vida humana como momentos da autoconsciência e, na verdade, da autoconsciência abstrata, isto entende Hegel como ação da filosofia, por isso sua ciência absoluta. Passemos agora ao nosso tema, o saber absoluto, capítulo final da fenomenologia. A ideia essencial de que o objeto da consciência nada mais é do que a autoconsciência, ou que o objeto não é senão a autoconsciência objetivada, a autoconsciência como objeto, por Zetzen, do homem, igual a autoconsciência, importa, pois, superar o objeto da consciência. A objetividade como tal é tomada por uma relação estranhada, entfremdetes, do homem, uma relação que não corresponde à essência humana, à autoconsciência, a reapropriação da essência objetiva do homem, produzida como estranha sob a determinação do estranhamento, entfremdung, não tem, pois, somente a significação de superar o estranhamento, entfremdung, mas também a objetividade, isto é, o homem é considerado não como um ser objetivo, espiritualista. O, o movimento da superação do objeto da consciência é descrito por Hegel do seguinte modo: o objeto não aparece unicamente, esta é, segundo Hegel, a concepção unilateral, que apreende só um lado daquele movimento, como retornante a si mesmo. O homem é colocado como igual a si, mas o si é somente o homem apreendido abstratamente e engendrado pela abstração. O homem é a mesmidade, selbstlich. Seu olho, seu ouvido, etc., não são si mesmos. Cada uma de suas forças essenciais tem nele a propriedade de si mesmo. Mas isso é completamente falso dizer. A autoconsciência tem olhos, ouvidos, força essencial. A autoconsciência é muito mais uma qualidade de natureza humana, do olho humano, etc. Não a natureza humana é uma qualidade da autoconsciência. O si mesmo abstraído e fixado para si é o homem como egoísta abstrato. O egoísmo em sua pura abstração é levado até o pensamento. Voltaremos mais tarde a tratar deste ponto. A essência humana, o homem, equivale para Hegel à autoconsciência. Todo estranhamento, entfremdung, da essência humana, nada mais é do que o estranhamento, entfremdung, da autoconsciência. O estranhamento, entfremdung, da autoconsciência não é considerado como expressão que se reflete no saber e no pensamento do estranhamento, entfremdung, efetivo da essência humana. O estranhamento, entfremdung, efetivo, que aparece como real, não é, pelo contrário, segundo sua essência, mais íntima e oculta, que só a filosofia traz à luz nada mais que a manifestação do estranhamento, entfremdung, da essência humana efetiva, da autoconsciência. Por isso, a ciência que compreende isto se chama fenomenologia. Toda a reapropriação da essência efetiva estranhada, entfremdeten, aparece assim como uma incorporação na autoconsciência. O homem que se apodera de sua essência é apenas a autoconsciência que se apodera da essência objetiva. O retorno do objeto ao si mesmo, portanto, é a reapropriação do objeto. Expresso de forma global, a superação do objeto da consciência se resume no seguinte: 1. O objeto, enquanto tal, se apresenta a autoconsciência como evanescente. 2. A alienação, a Entäußerung da autoconsciência põe a coisidade Dingheit. 3. Esta alienação Entäußerung só tem significado negativo, como também positivo. Não só tem significado negativo, como também positivo. Ela não o tem apenas para nós, ou em si, mas também para si mesma. 4, né? 5. Para ela, o negativo do objeto ou a sua autossuperação tem significado positivo. Ela conhece esta nadidade, Nichtigkeit, do mesmo, na medida em que se aliena, entäußert, a si mesma. Pois nesta alienação, entäußerung, ela se põe como objeto ou se põe o objeto como si mesmo em virtude da inseparável unidade do ser para si.
6. Por outro lado, está igualmente presente em outro momento, a saber, a autoconsciência superou e retornou a si esta alienação, a entoicerum, a esta objetividade, isto é, em seu ser outro enquanto tal está junto a si. 7. Este é o movimento da autoconsciência, esta é, por isso, a totalidade de seus movimentos. 8. A autoconsciência deve se comportar em relação ao objeto, segundo a totalidade de suas determinações, e tem que tê-lo aprendido, assim, segundo cada uma delas. Esta totalidade de suas determinações o faz em si, essência espiritual, e para a consciência isso se faz em verdade, ou pela apreensão de cada uma das determinações isoladas, como do si mesmo, ou pelo anteriormente mencionado comportamento espiritual para com elas. O, ad 1. Que o objeto como tal se apresente perante a consciência como evanescente, ao anteriormente mencionado retorno do objeto a si mesmo. A 2. A alienação, entoicerum, da autoconsciência põe a coisidade, posto que o homem é igual à autoconsciência. Assim, sua essência objetivada alienada, entoicertes, ou a coisidade, o que para o homem é objeto, e só é verdadeiramente objeto essencial, isto é, aquilo que é sua essência objetiva. Ora, posto que não se torna o homem efetivo enquanto tal, como sujeito, portanto, tampouco a natureza. O homem é a natureza humana, mas somente a abstração do homem, a autoconsciência, a coisidade só pode ser autoconsciência alienada, em Teusserten, é igual a autoconsciência alienada, em Teusserten. A coisidade é posta por esta alienação, em Teusserum. É perfeitamente compreensível um ser vivo, natural, provido e dotado de forças essenciais objetivas, isto é, materiais, ter objetos reais e naturais de um seu ser, e igualmente sua autoalienação, Selbstsäußerung, ser o assentamento, Setzung, de um mundo real, mas sob a forma da exterioridade, Äußerlichkeit, como um mundo objetivo que não pertence ao seu ser e que ele não domina. Não há nada de inteligível nem de misterioso nisso, ao contrário, o inverso é que seria misterioso, mas é igualmente claro que uma autoconsciência por meio de sua alienação, entoicerum, possa ser apenas a coisidade, isto é, apenas uma coisa abstrata, uma coisa da abstração, e não uma coisa efetiva. Além disso, é também claro que a coisidade, portanto, não é nada de autônomo e essencial frente à autoconsciência, mas sim uma mera criatura, algo posto por ela. E o posto, ao invés de confirmar-se a si mesmo, é só uma confirmação do ato de pôr, que por um momento fixa sua energia como produto e aparentemente, mas só por um momento lhe atribui o papel de ser autônomo e efetivo. Quando o homem real, corpóreo, de pé sobre a terra firme, aspirando e expirando todas as forças naturais, assenta suas forças essenciais reais e objetivos como objetos estranhos, mediante sua alienação, entoicerum, o ato de assentar, Setzen, não é o sujeito, é a sua objetividade de forças essenciais objetivas, cuja ação, por isso, deve ser também objetiva. O ser objetivo atua objetivamente, e não atuaria objetivamente se o objetivo não estivesse na determinação de seu ser. O ser objetivo cria e assenta apenas objetos, porque ele próprio é posto por objetos, porque é originalmente natureza. No ato de pôr não cai, pois de sua atividade pura em uma criação do objeto, senão que seu produto objetivo apenas confirma sua atividade objetiva. Sua atividade como atividade de um ser natural é objetivo. Vemos aqui como naturalismo realizado. O humanismo se distingue tanto do idealismo como do materialismo. É, ao mesmo tempo, a verdade unificadora de ambos. Vemos também como só o naturalismo é capaz de compreender o ato da história universal. O homem é imediatamente ser natural. Como ser natural e como ser natural vivo, está em parte dotado de forças naturais, de forças vitais. É um ser natural ativo. Estas forças existem nele como disposição e capacidades, como instintos, tribe, em parte como ser natural, corpóreo, sensível, objetivo. É um ser que padece, condicionado e limitado, tal qual o animal e a planta, isto é, os objetos de seus instintos existem exteriormente, Oyster, como objetos independentes dele. Portanto, esses objetos são objetos de seu carecimento, objetos essenciais, imprescindíveis para a efetuação e confirmação de suas forças essenciais,
Que o homem seja um ser corpóreo, dotado de forças naturais, vivo, efetivo, sensível, objetivo, significa que tem como objeto de seu ser, de sua exteriorização da vida. Leben só serão objetos efetivos, sensíveis, ou que só em objetos reais, sensíveis, pode exteriorizar, ser sua vida. Ser objetivo, natural, sensível, ao mesmo tempo ter fora de si um objeto, natureza, sentido, ou inclusive ter objeto, natureza e sentido para um terceiro se equivalem. A fome é um carecimento natural, precisa, pois, de uma natureza fora de si, um objeto fora de si para satisfazer-se, para acalmar-se. A fome é a necessidade confessa que meu corpo tem de um objeto que está fora dele, é indispensável para sua integração e para sua exteriorização essencial. Wesen Soiserum. O sol é o objeto da planta, um objeto indispensável e assegurador da sua exteriorização, Oiserum, de sua força vivificadora de sol, de sua força essencial e objetiva. Um ser que não tem a sua natureza fora de si não é um ser natural, não faz parte da essência da natureza. Um ser que não tem nenhum objeto fora de si não é um ser objetivo. Um ser que não é, por sua vez, objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser como objeto seu, isto é, não se comporta objetivamente. Seu ser não é objetivo. Um ser não objetivo é um não ser, um Wesen. Suponha-se um ser que nem é ele próprio objeto, nem tem um objeto. Tal ser seria, em primeiro lugar, o único ser. Não existiria nenhum ser fora dele, existiria solitário e sozinho. Pois, tão logo haja objetos fora de mim, tão logo não esteja só, sou um outro, uma outra efetividade, diferente do objeto fora de mim. Portanto, para o terceiro objeto, eu sou uma outra efetividade distinta dele, isto é, sou seu objeto, um ser que não é objeto de outro ser. Supõe, pois, que não existe nenhum ser objetivo. Então, logo eu tenho um objeto, este objeto me tem a mim como objeto. Mas um ser não é objetivo, é um ser não efetivo, não sensível, somente pensado, isto é, somente imaginado, um ser da abstração. Ser sensível, isto é, ser efetivo, é ser objeto dos sentidos, é ser objeto sensível, portanto, ter objetos sensíveis fora de si, ter objetos de sua sensibilidade. Ser sensível é padecer. O homem, como ser objetivo, é, por isso, um ser que padece, é por ser um ser que sente sua paixão, um ser apaixonado. A paixão é a força essencial que tende energicamente para seu objeto. O homem, no entanto, não é apenas um ser natural, mas ser natural humano, isto é, um ser que é para si próprio e, por isso, ser genérico, que enquanto tal deve atuar e se confirmar tanto em seu ser como em seu saber. Por conseguinte, nem os objetos humanos, nem os objetos naturais, tais como se oferecem imediatamente, têm nem o sentido humano, tal como é imediata e objetivamente a sensibilidade humana, objetividade humana, nem objetiva nem subjetivamente. Está a natureza imediatamente presente ao ser humano de modo adequado. E como tudo que é natural deve nascer, assim também o homem possui seu ato de nascimento. A história aqui, no entanto, é para ele uma história consciente e que, portanto, como ato de nascimento acompanhado de consciência, é ato de nascimento que se supera. A história é a verdadeira história natural do homem. Temos que voltar a esse assunto. Em terceiro lugar, por ser este por a própria coisidade de uma aparência, de um ato que contradiz a essência da atividade pura, deve ser, por sua vez, superado, a coisidade negada. Ad 456-3. Esta alienação, entoicerum da consciência, não tem significado somente negativo, mas também, não, mas também positivo. E 4, ela tem esse significado positivo não apenas para nós, ou em si, mas para ela, para a própria consciência. 5, para ela, o negativo do objeto ou autossuperação deste tem um significado positivo, ou, em outras palavras, ela conhece esta nadidade de si mesma, porque ela própria se aliena, entoisert, pois esta alienação, entoiserum, ela se conhece como objeto ou conhece o objeto como si mesma, graças à inseparável unidade do ser para si. 6. Por outro lado, está aqui presente simultaneamente o outro momento.
ela superou e retornou em si igualmente esta alienação, entoiseron, e objetividade, e, portanto, está em seu ser outro, enquanto tal, junto a si. Já vimos que a apropriação do ser objetivo estranhado, entfremdeten, ou a superação da objetividade sobre a determinação do estranhamento, entfremdung, que tem de progredir da estranheza indiferente, Fremdheit, até o estranhamento, entfremdung, afetivo e hostil, tem para Hegel imediato e até principalmente o significado de superar a objetividade, pois não é o caráter determinado do objeto, mas seu caráter objetivo que no estranhamento, entfremdung, escandaliza a autoconsciência. O objeto é por si, é por isso mesmo, é por isso um negativo, algo que não supera a si mesmo, uma nadidade. Esta nadidade do mesmo não tem para a consciência um significado apenas negativo, mas também positivo, pois esta nadidade do objeto é precisamente a autoconfirmação da não objetividade, da abstração dele próprio. Para a própria consciência, a nadidade do objeto tem um significado positivo que ela conhece porque ela conhece esta nadidade, o ser objetivo, como autoalienação, Selbstentäußerung, Selbstentäußerung, porque sabe que é só mediante sua autoalienação, Selbstentäußerung. O modo pelo qual a consciência é e pelo qual algo é para a consciência é para ela o saber. O saber é seu único ato, por isso é algo para ela na medida em que conhece este algo. Saber é seu único comportamento objetivo. Ora, a autoconsciência conhece a nadidade do objeto, isto é, não distinção do objeto em relação a ela, porque conhece o objeto como sua autoalienação. Selbstentäußerung. Isto é, ela se conhece, o saber como objeto, porque o objeto é apenas a aparência de um objeto, uma fantasmagoria mentirosa, pois em seu ser não é apenas outra coisa senão o próprio saber que se opôs a si mesmo, e por isso opôs a uma nadidade, algo que não tem nenhuma objetividade fora do saber, ou dito de outro modo, o saber tem nenhuma objetividade fora do saber. Ou, dito de outro modo, o saber sabe que, ao relacionar-se com o objeto, está apenas fora de si, que se aliena, entäußert, que ele mesmo só aparece antes de si mesmo, antes de si como objeto, ou que aquilo que se lhe aparece como objeto só é ele mesmo. Por outro lado, diz Hegel, encontra-se aqui presente, ou ao mesmo tempo, esse outro momento, em que a consciência superou e retornou a si mesma alienação, a Entäußerung, e esta objetividade, em consequência, está em seu outro, enquanto tal, junto a si. Nesta investigação, encontramos juntas todas as ilusões da especulação. Em primeiro lugar, a consciência, a autoconsciência está em seu ser, outro enquanto tal, junto a si. Por isso, a autoconsciência, ou se fizermos abstração aqui da abstração hegeliana e pusermos a autoconsciência no lugar a autoconsciência do homem, no lugar da autoconsciência, está em seu ser outro enquanto tal junto a si. Isto implica que a consciência, o saber enquanto saber, o pensamento enquanto pensar, pretende ser imediatamente o outro de si mesmo. Pretende ser sensibilidade, afetividade, vida. O pensamento que se sobrepuja no pensamento, Feuerbach. Este lado está contido aqui, na medida em que a consciência, apenas como consciência, escandaliza-se não com a objetividade estranhada, entfremdeten, mas sim com a objetividade enquanto tal. Em segundo lugar, isto implica que o homem autoconsciente, na medida em que conheceu e superou como autoalienação Selbstentäußerung, o mundo espiritual ou o mundo ou o modo de existência espiritual geral de seu mundo confirma, ou, no entanto, novamente nessa figura alienada, em Teucerten, e apresenta-o como seu verdadeiro modo de existência, restaura-o, pretende estar junto a si em seu ser outro enquanto tal, isto é, depois de ter superado, por exemplo, a religião, depois de ter reconhecido a religião como um produto da autoalienação. Selbstentäußerung encontra-se, entretanto, confirmado na religião enquanto religião. Aqui está a raiz do falso positivismo de Hegel, ou de seu criticismo apenas aparente. O que Feuerbach designa como o opor, o negar e o restaurar da religião, ou teleologia,
mas que se deve conceber de modo mais geral. A razão está, pois, junto a si na desrazão, Unvernunft, enquanto desrazão. O homem que reconheceu que no direito, na política, etc., leva uma vida alienada, entäusertes, leva nesta vida alienada, entäuserten enquanto tal, sua verdadeira vida humana. A autoafirmação, a autoconfirmação em contradição consigo mesma, tanto com o saber como com o ser do objeto. É o verdadeiro saber e a verdadeira vida. Assim, não se pode mais falar de uma acomodação de Hegel à religião, ao Estado, etc., pois esta mentira é a mentira de seu princípio. Eu sei que a religião é a autoconsciência alienada, entäusertes, do homem. Sei, portanto, que na religião, enquanto tal, não minha autoconsciência, mas minha autoconsciência alienada, entäusertes, encontra sua confirmação. Sei, por conseguinte, que minha autoconsciência, que depende da sua essência, não se conforma na religião, mas sim na religião aniquilada, suprimida. É assim, em Hegel, a negação da negação não é confirmada da essência verdadeira, não é a confirmação da essência verdadeira mediante a negação do ser aparente, mas a confirmação do ser aparente ou do ser estranhado entfremdet a si mesmo em sua negação, ou a negação deste ser aparente como um ser objetivo, que habilita fora do homem e é independente dele e sua transformação em sujeito. Um papel peculiar desempenha, pois, a superação, onde a negação e a conservação, a afirmação estão vinculadas. Assim, por exemplo, na filosofia do direito de Hegel, o direito privado superado igual moral, a moral superada igual família, a família superada igual sociedade civil, sociedade civil superada igual Estado, Estado superado igual história universal. Na realidade, continua em pé direito privado, moral, família, sociedade civil, Estado, etc. Só que se converteram em momentos, em existências, em momentos da existência do homem que carecem de validez isoladas, que se dissolvem e se engendram reciprocamente, etc. Momentos de movimento. Na sua existência efetiva, esta sua existência moral está oculta. Só no pensamento, na filosofia que aparece, revela-se, por isso meu verdadeiro modo de existência religioso é meu modo de existência filosófico religioso. Meu verdadeiro modo de existência político é meu modo de existência filosófico jurídico. Meu verdadeiro modo de existência natural é meu modo de existência filosófico natural. Meu verdadeiro modo de existência artístico é meu modo de existência filosófico artístico. Meu verdadeiro modo de existência humano é meu modo de existência filosófico. Do mesmo modo, a verdadeira existência da religião, do estado da natureza da arte é a filosofia da religião, do estado da natureza da arte. Mas, se para mim o verdadeiro modo da existência da religião, etc., é unicamente a filosofia da religião, eu só sou verdadeiramente religioso como filósofo da religião. E nego, assim, a religiosidade efetiva e o homem efetivamente religioso. Mas, ao mesmo tempo, os confirma, em parte no interior do meu próprio modo de existência, ou do modo de existência estranho, fremden, que lhes oponho, pois esta é simplesmente a expressão filosófica daqueles, em parte, em sua peculiar figura originária, pois eles valem para mim como apenas ser outro aparente, como alegorias, como figuras ocultas sob invólucros sensíveis de seu verdadeiro modo de existência, isto é, de meu modo de existência filosófico. Do mesmo modo, a qualidade superada igual a quantidade superada igual a medida superada igual a essência superada igual ao fenômeno superado igual a realidade superada igual ao conceito superado igual a objetividade superada igual a ideia absoluta superada igual a natureza superada igual ao espírito subjetivo, o espírito subjetivo superado é igual ao espírito subjetivo ético, o espírito ético superado igual à arte, a arte superada igual à religião, a religião superada igual ao saber absoluto. Por um lado, este superar é um superar do ser pensado. Assim, a propriedade privada pensada se supera no pensamento da moral. E como o pensamento imagina ser imediatamente o outro de si mesmo, efetividade sensível, e como em consciência também sua ação vale para ele como uma ação efetiva sensível. Esse superar pensante deixa intacto seu objeto na efetividade, crê havê-lo ultrapassado efetivamente. Por outro lado, como o objeto tornou-se agora para ele momento de pensamento, também sua efetividade vale para ele como confirmação de si mesmo, da autoconsciência da abstração. Portanto, por um lado, os modos de existência em que Hegel supera na filosofia não são a religião, o Estado ou a natureza efetivas, mas a própria religião já como objeto de saber, isto é, a dogmática, e assim também a jurisprudência, a ciência do Estado, a ciência natural. Por outro lado, assim está em oposição
tanto ao ser efetivo como à ciência imediata, não filosófica, ou ao conceito não filosófico desse ser. Hegel contradiz, portanto, os conceitos usuais dessas ciências. Por outro lado, o homem religioso, etc., pode encontrar em Hegel sua última confirmação. Deve-se tomar agora os momentos positivos da dialética hegeliana, no interior da determinação do estranhamento, entfremdung. A. O superar como um movimento objetivo que retoma a si e a alienação, entäußerung. É esta concepção que se expressa no interior do estranhamento, entfremdung. A apropriação da essência objetiva mediante a superação de seu estranhamento, entfremdung. A concepção estranhada, entfremdete, na objetividade efetiva do homem, na apropriação efetiva de sua essência objetiva mediante a aniquilação da determinação estranhada, entfremdete. Do mesmo modo que o ateísmo, enquanto superação de Deus, é o vir a ser do humanismo teórico, o comunismo, enquanto superação da propriedade privada, é a reivindicação da vida humana efetiva como sua propriedade, é o vir a ser do humanismo prático, ou dito de outro modo, o ateísmo é o humanismo conciliado consigo mesmo mediante a superação da propriedade privada. Só mediante a superação dessa mediação, que é, no entanto, o pressuposto necessário, chega-se ao humanismo que começa positivamente a partir de si mesmo, ao humanismo positivo. Mas ateísmo e comunismo não são nenhuma fuga, nenhuma abstração, nenhuma perda do mundo objetivo engendrado pelo homem, de suas forças essenciais nascidas para a objetividade. Não são uma pobreza que retorna à simplicidade desnaturada e não desenvolvida. São, muito mais pela primeira vez, o vir a ser efetivo. A efetivação, tornada efetiva para o homem, de sua essência e de sua essência como algo efetivo. Ao aprender o sentido positivo da negação referida a si mesmo, assim que sempre de forma estranhada, ainda que sempre de forma estranhada, entfremdeten, Hegel apreende o autoestranhamento, Selbstentfremdung, a alienação da essência, Wesentäußerung, a desobjetivação e desefetivação do homem, como ganhar-se a si mesmo, a exteriorização da essência, Wesensäußerung, como objetivação, como efetivação. Em resumo, apreende, no interior da abstração, o trabalho como ato autogerador do homem, o relacionar-se consigo mesmo como um ser estranho, seu manifestar-se como um ser estranho, como consciência genérica e vida genérica em vir a ser. B. Em Hegel, a abstração feita do absurdo já descrito, ou melhor, da consequência dele, deste ato, aparece, entretanto, em primeiro lugar, como ato apenas formal, porque abstrato, porque o próprio ser humano só tem valor como ser abstrato pensante, como autoconsciência. Em segundo lugar, como a concepção é formal, é abstrata, a superação da alienação, Entäußerung, se converte em uma confirmação da alienação, Entäußerung. Ou, dito de outra forma, para Hegel, esse movimento de autogeração, de autoobjetivação como autoalienação, Selbstentäußerung, é autoestranhamento, Selbstentfremdung, é a exteriorização, Lebensäußerung, absoluta da vida humana, e por isso é a exteriorização definitiva, que constitui sua própria meta e se acalma, que atinge sua essência. Em sua forma abstrata, como dialética, este movimento é tomado assim pela vida verdadeiramente humana, mas, como esta é uma abstração, um estranhamento, entfremdung da vida humana, esta vida é considerada como um processo efetivo, como o processo divino do homem, um processo que perfaz a própria essência do homem, distinta dele, abstrata, pura, absoluta. Em terceiro lugar, esse processo deve ter um portador, um sujeito, mas o sujeito só aparece enquanto resultado. Este resultado, o sujeito que se conhece como autoconsciência absoluta. É, portanto, Deus, o Espírito absoluto, a ideia que se conhece e atua. O homem efetivo e a natureza efetiva convertem-se simplesmente em predicados, em símbolos deste homem não efetivo, escondido e dessa natureza não efetiva. Sujeito e predicado têm assim um com o outro relação de uma inversão absoluta. Sujeito-objeto místico ou subjetividade que transcende o objeto. O sujeito absoluto como um processo, como o sujeito que se aliena, entäußerdes, e volta para si da alienação, entäußerung, mas que, ao mesmo tempo, a retoma em si, e o sujeito como esse processo, o puro, incessante girar dentro de si. Primeiro, concepção formal e abstrata da autogeração ou de autoobjetivação do homem. Objeto estranhado, entfremdete, é a efetividade essencial estranhada, entfremdete do homem, nada mais é, desde que Hegel identifica o homem e a autoconsciência do que a consciência, simplesmente a ideia do estranhamento, entfremdung,
Sua expressão abstrata é, por isso, não efetiva e sem conteúdo, a negação. Igualmente, a superação da alienação não é, portanto, nada mais do que uma superação abstrata e sem conteúdo dessa abstração, vazia, a negação da negação. A atividade plena de conteúdo, viva, sensível, concreta da autoobjetivação converte-se assim em sua pura abstração, em negatividade absoluta. Uma abstração que, por sua vez, é fixada como tal e pensada como uma atividade autônoma, como a atividade simplesmente. Como esta assim chamada negatividade nada mais é do que a forma abstrata, sem conteúdo, daquele ato vivo e efetivo, seu conteúdo só pode ser um conteúdo formal, gerado pela abstração de todo conteúdo. Trata-se, pois, das formas gerais e abstratas da abstração, pertencentes a qualquer conteúdo e, consequentemente, tanto indiferentes a respeito de qualquer conteúdo, como válidas para qualquer um deles. São as formas do pensar, as categorias lógicas arrancadas do espírito efetivo e da natureza efetiva. Mais adiante desenvolveremos o conteúdo ilógico da negatividade absoluta. O positivo da contribuição de Hegel em sua lógica especulativa é que os conceitos determinados, as formas universais e fixas do pensamento são, na sua autonomia frente à natureza e ao espírito, um resultado necessário do estranhamento, entfremdung, geral do ser humano e, portanto, também do pensar humano, e que Hegel, por isso, apresentou e resumiu como momentos do processo de abstração. Por exemplo, o ser superado é a essência superada, o conceito superado, ideia absoluta. Mas o que é a ideia absoluta? Ela se supera por sua vez a si mesma. Se não quiser perfazer de novo, desde o início, todo o ato de abstração, e não quiser contentar-se com ser uma totalidade de abstrações ou abstração que se apreende a si mesma, mas abstração que se apreende como abstração que se conhece como nada. Deve abandonar-se a si mesma, a abstração, e chega assim junto a um ser que é justamente seu contrário, junto à natureza, a lógica toda. É, pois, a prova de que o pensar abstrato não é nada por si, de que a ideia absoluta por si não é nada, que unicamente a natureza é algo. A ideia absoluta, a ideia abstrata, que é considerada em sua unidade consigo a contemplação, Hegel, enciclopédia, que, abre aspas, na absoluta verdade de si mesma, decide-se a fazer sair livremente de si o momento de sua particularidade ou a primeira determinação e ser outro, a ideia imediata como seu reflexo, que se decide a fazer sair de si mesmo como natureza, fecha aspas. Toda essa ideia que se comporta de forma tão estranha e barroca e se propiciou aos hegelianos incríveis dores de cabeça, nada mais é, afinal de contas, do que abstração, isto é, o pensador abstrato, que é escaldada pela experiência esclarecida sobre a sua verdade, decide, sob certas condições, abandonar-se e por seu ser outro particular determinado no lugar de seu ser junto a si, de seu não ser, de sua generalidade e de sua indeterminação, a natureza. Decide para deixar sair livremente fora de si a natureza que ocultava em si só como abstração, como coisa pensamento. Isto é, decide abandonar a abstração e contemplar por fim a natureza libertada dela. A ideia abstrata, que se converte imediatamente em contemplação, não é outra coisa senão o pensamento abstrato que renuncia a si, que se renuncia e se decide pela contemplação. Toda essa passagem da lógica à filosofia da natureza é apenas a passagem de tão difícil realização para o pensador abstrato que, por isso, descreve-a de forma tão extravagante, da abstração à contemplação. O sentimento místico que leva o filósofo do pensar abstrato à contemplação é o aborrecimento, a nostalgia, Sehnsucht, por um conteúdo. O homem estranhado, entfremdet de si mesmo, é também o pensador estranhado, entfremdet de sua essência, isto é, da essência natural e humana. Seus pensamentos são, por isso, espíritos fixos que vivem fora da natureza e do homem. Na sua lógica, Hegel encerrou todos juntos esses espíritos fixos e tomou cada um deles, em primeiro lugar, como a negação, isto é, como a alienação, Entäußerung, do pensar humano. Depois, como negação da negação, isto é, como superação desta alienação, Entäußerung, como efetiva exteriorização, Äußerung, do pensar humano. Mas prisioneira ainda do estranhamento, Entfremdung. Esta negação da negação é, em parte,
a restauração desses espíritos no estranhamento, entfremdum, em parte o estacionar no último ato, o relacionar-se consigo mesma na alienação, entoicerum, como um modo de existência efetivo desses espíritos fixos. Nota de rodapé. Isto é, Hegel coloca no mesmo lugar daquelas abstrações fixas o ato da abstração que gira em torno de si mesmo. Com isso, já tenho o mérito de ter mostrado a fonte de todos esses conceitos inadequados, que, de acordo com sua data de origem, pertencem a diversos filósofos, de tê-los reunido e de ter criado como objeto da crítica, em lugar de uma abstração determinada, a abstração consumada de toda a sua extensão. Mais tarde veremos por que Hegel separa o pensamento do sujeito. Desde já está claro, no entanto, que se o homem não é tampouco exteriorização da sua essência, Wesen soiserum, pode ser humana, e, portanto, tampouco podia conceber-se o pensamento como exteriorização da essência, Wesen soiserum, do homem como sujeito humano e natural, com olhos, ouvidos, etc., que vive na sociedade, no mundo e na natureza. Fim da nota de rodapé. É, em parte, na medida em que esta abstração se compreende a si mesmo e se aborrece infinitamente em si mesmo. Abandono do pensamento abstrato que se move só no pensamento e não tem nem olhos, nem dentes, nem orelhas, nem nada. Aparece em Hegel como a decisão de reconhecer a natureza como essência e dedicar-se à contemplação. Mas também a natureza, tomada em abstrato para si, fixada na separação do homem, não é nada para o homem. É evidente por si mesmo que o pensador abstrato que decidiu pela contemplação contemplá-la abstratamente. Como a natureza jazia encerrada pelo pensador na figura, para ele mesmo oculta e misteriosa da ideia absoluta, na coisa pensada, quando colocou em liberdade, somente libertou verdadeiramente de si esta natureza abstrata, mas agora com o significado de que ela é o ser outro do pensamento, a natureza efetiva, contemplada, distinta do pensamento, apenas libertou a natureza enquanto coisa pensada. Ou, para falar uma linguagem humana, o pensador abstrato, em sua contemplação da natureza, toma conhecimento de que os seres que ele, na dialética divina, deveria criar do nada, da pura abstração, como produtos puros do trabalho, do pensamento que se tece em si mesmo e nunca lança os olhos sobre a realidade, não são outra coisa senão abstrações de determinações naturais. A natureza inteira repete para ele, pois apenas em forma exterior sensível às abstrações lógicas. Ele analisa e analisa novamente essas abstrações. Sua contemplação da natureza é unicamente o ato de confirmação de sua abstração da contemplação da natureza, o ato gerador, conscientemente repetido por ele de sua abstração. Assim, por exemplo, o tempo igual a negatividades que se relaciona consigo mesmo, ao vir a ser superado como modo de existência corresponde, em forma natural, o movimento superado como matéria. A luz é a forma natural da reflexão em si, o que, segundo a lógica, é, por um lado, o positivo que descansa sobre si mesmo, e, por outro lado, o negativo que descansa sobre si mesmo. A Terra é a forma natural do fundamento lógico, como unidade negativa da oposição, etc. A natureza enquanto natureza, isto é, na medida em que ainda se diferencia sensorialmente daquele sentido secreto oculto nela, a natureza separada, diferenciada dessas abstrações, não é nada. Um nada que se comprova como nada. É privada de sentido ou tem apenas o sentido de uma exterioridade, Äußerlichkeit, que deve ser superada. Do ponto de vista teleológico finito, encontra-se a justa pressuposição de que a natureza não tem em si mesmo fim absoluto. Página 225 e 245. É, nessa forma, seu objetivo é a confirmação da abstração. Abre aspas, do ponto de vista teleológico finito, encontra-se a justa pressuposição de que a natureza não contém em si mesmo fim absoluto. Seu objetivo é a confirmação da abstração. A natureza revelou-se como ideia na forma do ser outro, como a ideia é, nessa forma, negativa de si mesmo, ou é exterior a si. A natureza não é exterior apenas efetivamente a essa ideia, mas sim a exterioridade constitui a destinação na qual ela é enquanto natureza. Página... Não se deve entender aqui a exterioridade, Äußerlichkeit, como sensibilidade que se exterioriza, Äußernde. Aberta à luz é o homem sensível. Essa exterioridade, Äußerlichkeit, que deve ser tomada aqui no sentido da alienação, Entäußerung, de uma falta, de uma imperfeição que não deve
que não de uma imperfeição que não dever ser, pois o verdadeiro é ainda a ideia, a natureza é unicamente a forma de seu ser outro. E como o pensar abstrato é a essência, o que lhe é exterior é, de acordo com a sua essência, apenas algo externo. O pensador abstrato reconhece ao mesmo tempo que a sensibilidade é a essência da natureza. A exterioridade, Äußerlichkeit, em oposição ao pensamento que se tece em si mesmo, mas simultaneamente expressa essa oposição de tal forma que esta exterioridade da natureza é a sua oposição ao pensar, sua falta, que a natureza, na medida em que diferencia da abstração, é um ser falho. Um ser que é falho não apenas para mim, ante meus olhos, é um ser que é falho em si mesmo. Tem fora de si algo que lhe falta, isto é, sua essência, é algo diferente dele mesmo. Para o pensador abstrato, a natureza, portanto, tem que superar-se a si mesma, pois já foi posta por ele como um ser potencialmente superado. O espírito tem para nós como pressuposto a natureza, da qual é verdade, e com isso o primeiro absoluto. Nesta verdade desapareceu a natureza e o espírito revelou-se como a ideia chegada ao ser para si, da qual o conceito é tanto objeto como sujeito. Essa identidade é absoluta negatividade, porque na natureza tem o conceito sua plena objetividade exterior, mas esta sua alienação, entoiseron, foi superada e o conceito fez-se nela idêntico consigo mesmo. Assim, ele é esta identidade somente como retorno a partir da natureza. Abre aspas, manifestação de como a manifestação que como ideia abstrata é a passagem imediata vir a ser da natureza é, como manifestação do espírito que é livre, o pôr da natureza como seu mundo. Um pôr que, como reflexão, é ao mesmo tempo um pressupor do mundo como natureza autônoma. A manifestação do conceito é a criação da natureza como um ser deste, no qual se dá a afirmação e verdade de sua liberdade. Fecha aspas, abre aspas, o absoluto é o espírito. Esta é a suprema definição do absoluto. Fecha aspas.